Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos que ainda não são inscritos no nosso canal para se inscrever, deixe o seu like ou o seu dislike e, por gentileza, ativem o sininho. E, meus amigos, neste vídeo falaremos aí sobre o futebol do Vasco da Gama, sobre a compra aí do Benítez e sobre todo esse processo eleitoral. Vamos lá. Primeiramente, com relação ao futebol, a gente não pode se esquecer da situação que o Vasco está no Campeonato Brasileiro. Na zona de rebaixamento, uma situação muito conturbada no departamento de futebol. O Alexandre Campelo abandonou o barco e o Vasco da Gama, desta forma, tenta vencer a equipe do Sport. O Vasco da Gama que está aí a 9 jogos sem vencer. E hoje, infelizmente, dói dizer isso, apresenta o pior futebol no Brasil. E o técnico Ricardo Sapinto estuda mudanças aí para esse jogo contra o Sport. O Vasco ontem ganhou um desfalque aí de última hora. O Carlinhos, ele está com Covid-19 e não vai jogar. O Carlinhos que é titular da equipe aí do Ricardo Sapinto. Então ele vai ficar afastado aí por 10 dias, não joga contra o Sport e não joga contra o São Paulo. O Vasco ontem apresentou o zagueiro Jadson e a gente aguarda aí a confirmação da equipe titular, uma vez que a gente precisa vencer a equipe do Sport, que de certa forma faz até um campeonato bom. Um campeonato aí que poucas pessoas esperavam diante do pouco investimento que o Sport tem para fazer no futebol. Ontem o Levenciano se reuniu, certo, com o empresário do Benítez. É muito bom deixar claro aqui que não houve compra nenhuma, igual está sendo dito por aí. Houve uma conversa, o Levenciano deixou muito bem encaminhada a situação aí do Benítez. E ponto. As bases salariais, o tempo de contrato, as coisas estão caminhando muito bem para o Benítez ficar no Vasco da Gama, caso o Leven seja confirmado aí presidente do Vasco da Gama. Certo? E é o que vai acontecer. Questão de tempo. O Benítez é um jogador aí que é ímpar, é titular no Vasco da Gama e vale a pena ser feito todo esse investimento aí no Benítez. Certo? Muitas pessoas criticando o Leven, mas ele tinha que fazer isso, tem que fazer isso. Enquanto essas pessoas brigam aí pelo poder, alguém tem que fazer algo pelo clube, certo? Então a situação do Benítez muito bem encaminhada. Meus amigos, hoje tem um protesto lá em São Januário, às 15 horas. Você está convocado a participar desse ato cívico, pacífico. E, meus amigos, hoje é o dia de dizer não a todo esse golpe. A gente está vendo aí como que as coisas estão sendo tocadas. A gente não vai ter eleições
o que a gente vai ter no dia 14 é um golpe político. Isso se estiver tempo, porque a qualquer momento essa liminar ela vai cair por terra, mas é necessário a gente ir a São Januário para expor toda a nossa indignação, a gente fazer essa corrente aí do bem e dizer não a essas pessoas que tratam o Vasco da Gama como se fosse um pedaço de carne. E ontem o sistema da Eleger Online foi hackeado, gente. Foi hackeado. A empresa não tem a mínima condição. A PUC, a UFRJ fizeram laudos aí dizendo não tem a mínima condição. Técnicos peritos dizendo não tem a mínima condição disso acontecer. Certo? Então, de uma maneira muito sábia ontem, os poderes do clube aí conclamaram o Leven como presidente do clube, conselho deliberativo, conselho fiscal e o conselho de beneméritos, certo? O que torna isso aí nulo. Vai ficar uma coisa sem efeito nenhum. O Leven é o presidente do Vasco, já deu Vasco, não adianta ir contra a esse fato que já está aí consumado. E eu tenho dito isso, gente, há 3 meses. Eu alertei a todos vocês para essa vergonha aí que está acontecendo aí no Vasco da Gama. Ainda assim, o Leven é criticado por estar tentando ajudar, tirando recursos próprios para colocar no Vasco da Gama. A gente fica muito triste com a atitude que o senhor Júlio Brandt teve ontem, fazendo uma política covarde, desconstruindo a imagem de uma pessoa digna, honrada, como é o Levenciano. Isso é a política velha, e é a isso que a gente vai protestar hoje lá em São Januário. Diga não a esses camaradas aí. E para deixar muito claro, essas eleições, ou melhor, esse golpe, quem está bancando não é o Vasco. A Sempre Vasco está bancando esse golpe, pagou R$50 mil a Eleger Online para que esse processo pudesse acontecer. É ridículo, os caras estão desesperados, mas a verdade vai prevalecer. Já deu Vasco e fiquem tranquilos aí, que o tempo é o senhor da razão. Tá bom, meus amigos? Agradeço a todos pela atenção. Vamos nos encontrar lá em São Januário. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Já deu Vasco. Valeu.